todos. Me chamo Maria Eugênia Matricardi, sou doutoranda da Universidade de Brasília, orientação da professora Maria Beatriz Medeiros, aqui presente. O nome do meu artigo é O Caminhar como Heterotopia Íntima. Primeiramente, eu falo a partir da vulnerabilidade, dessa matéria frágil que esfarela entre os dedos. Brasília, tarde de inverno, seca, pós-golpe. Um pé, depois o outro, nada mais. Caminho. Bipedismo. Consciência insistente junto aos passos. A sola do sapato se encarde com poeira vermelha. Depois de alguns passos, os pés desejam tocar a grama, sentir a textura da terra, desencapsular-se da domesticação que esquenta os pés. Próteses que os isolam da relação com os riscos de caco de vidro, asfalto quente, esgoto a céu aberto, acolhendo-os de forma gentil por um lado, gerando certa anestesia pelo outro. Eu fico em dúvida se eu gosto ou não de sapatos. Abandono-os por um momento. Pele a sentir pele da cidade, piso no chão. Abro os caminhos de rato pelas gramas das entrequadras, desvios cotidianos. Percurso trilhados por pés, orientados por desejos. Invenção de calçada inexistente, contradizendo projetos urbanistas. Apropriação de percursos que não existem para pedestres, sugerindo lugares possíveis. Política íntima. Estar entre lugares onde me fujo do esquadrinhamento desenhado. As calçadas sequestradas são reabertas como pequenas trincheiras efêmeras pela grama desbastada. Ficam à espera da próxima chuva ao rebrotar nos sulcos rasos, cavados pelos pés. Reexistência nas veias da urbe. Quase nada a refazer os traços que esboçam a cidade em sensibilidades passantes. A primeira questão do ato em si de caminhar, enquanto gesto, enquanto prática política, estética, passa pela construção e destruição do nosso corpo. Nós não seremos capazes de criar outras políticas sem criarmos outros afetos. O caminhar, então, ele ressurge enquanto uma prática de observação do espaço urbano, de uma imersão, de uma poética da relação, como diz o Eduardo Lissan. De certa forma, dentro desse pensamento de tremor também, está em relação à cidade. Pode fazer com que a gente pare e observe. Pode ser que a gente acesse o corpo da cidade pelo desacesso aos nossos automatismos. O poder não discute a cidade, não escuta a sua multiplicidade, os seus desejos. Para reabitá-la, torcendo contornos projetados, seria preciso outro corpo, um corpo capaz de reinventá-la com poesia materialista. Talvez seja essa a importância dos gestos urbanos, ações na cidade que suspendam algumas relações de poder para tecer outros espaços, torná-los lugares de vitalidade e compartilhamento, abrir ciclovias onde não existem, fazer hortas comunitárias, ocupar espaços abandonados, estar em relação a produzir arte, dissenso, surpreender, desviar, gerar outra circulação de afetos e de lugares possíveis. Dentro dessa perspectiva, eu penso no caminhar enquanto uma pulsão, enquanto uma heterotopia íntima. A heterotopia, ela surge enquanto um dos últimos conceitos do Foucault. Ele queria inventar uma nova ciência, mas como foi o último conceito ao qual ele se dedicou, ele não teve tempo de terminá-lo. Isso torna ainda mais interessante, na verdade, porque pelo fato dele estar em aberto, inconclusivo, essa abertura ela gera todas as potências de mobilização justamente pelo que não se diz. Então a heterotopia, ela surge enquanto uma infiltração de utopia, ela não nega a utopia, então utopia vem de não, negação, topos, lugar.
Então seria não lugar ou lugares inexistentes. Heterotopia vem de hétero, do grego, outro, diferente, e topos, lugar, então seria de outros espaços ou de espaços diferentes. Pensar nessa heterotopia seria uma forma de condensar, de materializar uma utopia que está infiltrada no real. Todas as sociedades tecem e constroem seus espaços heterotópicos. Então, se nós temos, por exemplo, heterotopias de crise, que são manicômios, presídios, lugares onde esses corpos que geram desvios precisam ser absorvidos, para que eles não sejam vistos, mas eles precisam existir em algum lugar. E ao mesmo tempo existem heterotopias que não são de crise, como por exemplo praia de nudismo, onde, contradizendo uma lei em que habitar o espaço público sem roupa é um crime de atentado violento ao pudor, dentro de uma praia de nudismo, entrar de roupa seria um crime, seria proibido. Então são espaços que geram outras formas de relações com as suas próprias motivações, com suas leis e seus espaços de exclusão também. Pensar numa heterotopia íntima a partir do gesto de caminhar se torna uma necessidade de construção utópica de poesia material no presente. Se torna uma necessidade da gente não sufocar na economia do tédio, da gente não se deixar esmorecer pelos afetos melancólicos que têm sido paralisantes nesse momento. Se alguém souber fazer uma análise de conjuntura política, por favor, me fala, para além do desespero. Então a heterotopia poderia ser uma justaposição da cidade na própria cidade, ativada pelo caminhar, frequentando o mesmo lugar como outro lugar, a estesis urbana, silenciosa, mínima. As heterotopias não se anulam, justamente ao contrário, elas se complementam. As heterotopias e as utopias. Citando David Harvey, poderíamos nos dar ao luxo de não sermos utópicos. Outro pensador maravilhoso, negro, martinicano, que é o Edouard Glissant, ele fala da necessidade das utopias e da necessidade da nossa construção de outros imaginários. Ele fala a partir de um pensamento que é um pensamento arquipelar. Ele fala a partir da relação e do contato com a paisagem. Ele, como martinicano, vive numa pequena ilha, e os conceitos e imagens dele surgem a partir da paisagem. Então, o pensamento arquipelar em detrimento do pensamento continental, que tudo quer fixar. O pensamento frágil, ambíguo, ao invés de um pensamento de sistema. Não há começo absoluto. Os começos fluem de todo lado, como os rios em errância. É o que chamamos de gênesis, ao invés de uma ontologia ou de uma gênese. O pensamento arquipelágico é totalmente oposto dos pensamentos de sistema. Ele se harmoniza ao tremor do nosso mundo, no caos mundo, dentro da poética das relações. Escrevo em presença de todas as línguas do mundo para falar da creolização, ou das línguas crioulas, enquanto um fenômeno simbólico que difrata, que pensa o lugar da mestiçagem não como um lugar apaziguador e antropofágico, onde está tudo certo, mas que pensa nessa junção simbólica enquanto um fenômeno trazendo à tona todas as violências que esses marcadores políticos, esses marcadores de corpos racializantes, colonizadores trazem. E com toda a beleza que isso evoca também. A relação liga, religa, relata. Ela não relaciona isso com aquilo, mas o todo ao todo. A poética da relação realiza assim o diverso. Eu acredito
e é uma crença, que o caminhar expõe o nosso corpo à paisagem, às intempéries e às relações. Expõe o nosso olhar ao movimento de pausa. E falo movimento de pausa porque enquanto você caminha, você está tendo uma relação de lentidão. Enquanto você caminha, você não quer chegar rápido. Enquanto você caminha, você para, você repara, você contempla, você conversa, você xinga se for necessário. Mas dentro de relações que se constroem. A raiz única mata a sua volta. A identidade e relação autoriza infinitamente. Não salvaremos uma língua deixando perecerem outras. Permutas mudando com o outro, se te perderes, nem te desnaturais. Ouve, falo-te na tua língua, e ouve ainda, é na minha linguagem que eu te compreendo. Justamente retomando a lentidão. O caminhar insere lentidão nos fluxos da cidade, um momento de pausa contra o fluxo e a lógica ao controle tecnicista. Contemplar em profundo diálogo com a subjetividade movediça da urbe. Perceber frestas injetáveis do improvável que nos surpreende. Estar em silêncio interno, em contraposição ao excesso de ruídos. Pausar ao invés de cruzar as vias compulsoriamente. Ter o corpo em contato com o sol, com o vento, com os respingos de chuva, sentir o cheiro da terra, do esgoto, degustação olfativa, hora agradável, hora desagradável, o sovaco da cidade fede a fumaça. Entendê-la como um corpo complexo que reabsorve o seu próprio corpo com fluxos psíquicos e humores diferenciados. Precisamos de outro corpo, outros afetos para constituir outra política. Não será com os mesmos corpos, citação do Vladimir Safado, construídos por afetos que até agora sedimentaram a nossa subserviência, que seremos capazes de criar realidades políticas ainda impensadas. Mais do que novas ideias, nesse momento histórico no qual a urgência de reconstrução da experiência política e a necessidade de enterrar formas que nos assombram com a sua impotência infinita se fazem sentir de maneira gritante. Precisamos de outro corpo. Para começar outro tempo político, será necessário inicialmente mudar de corpo. Pois nunca haverá nova política com os velhos sentimentos de sempre. Para que a gente mude, para que a gente deixe esse corpo se estilhaçar, necessariamente a gente se religa à utopia do Glissant, a gente se inclina à poética das relações, a gente volta para o trabalho de base, a gente constrói outros imaginários porque existe uma desertificação subjetiva, uma monocultura de pensamento colonialista que impede que a gente observe as coisas. É um caminho longo. Eu vivo tropeçando, inclusive. Não se caminha para chegar logo. Caminhar nos faz olhar para a cidade. Parar. Reparar. Habito o caminho. A morada é onde estou. E onde estou pode ser qualquer lugar. Não tendo a casa como foco individualista. A noção de lar se alarga. Posso ser hóspeda, hospedeira, acolher e ser acolhida pela cidade. Nesse sentido, a utopia é lugar sem lugar, como sensibilidade nômade. Mergulha em nossas próprias heterotopias. Pensar enquanto pausa, pensar enquanto poética de relação, pensar, sentir, caminhar. Corpo enquanto ponte.
E aí essa imagem de ponte, hífen ponte, lugar de relação, de passagem, de encontro, lugar de migração nômade, é evocada pelo Rumik Baba. Ele fala que os lugares de fronteiras são horizontes enunciativos onde algo começa e não onde algo termina. Ele pensa nessa fronteira enquanto um lugar intersticial, um lugar entre. É nesse sentido, diz ele, que a fronteira se torna um lugar a partir do qual onde algo começa a se fazer presente, em um movimento não dissimilar ou da articulação ambulante, ambivalente, do além que vem traçando. Sempre, sempre de modo diferente, a ponte acompanha os caminhos morosos e apressados dos homens para lá e para cá, de modo que eles possam alcançar outras margens. A ponte reúne enquanto passagem que atravessa. A Glória Ansardua também fala desse lugar de fronteira, desse corpo entre, desse corpo linguagem. Ela fala a partir de uma língua que já é um processo de criolização identitária, linguística, em movimentação de afetos. Ela fala de um lugar de mestiçagem. E aí não é uma mestiçagem que apaga, não é um hibridismo, porque dentro de uma lógica hibridista, você sabe de onde aquilo vem, quais foram as misturas e quais são os resultados. Dentro da criolização, essa mestiçagem ela é completamente incontrolável. Você já perde o lugar de ontologia, é como dar voltas no baobá e procurar uma busca por etnogênese. Quase isso. Então, essa construção de ausências de predicados, nessa perspectiva feminista da Ansardua, ela se distancia da lógica universalizante masculina que se distancia da diferença, mas ao mesmo tempo ela nega a diferença que essencializa esses marcadores políticos. Essa fronteira como lugar entre é o que de forma lúcida agrega todos esses marcadores para depois centrifugar. É uma condição mestiça que estilhaça esses territórios de constituição de enunciados e de predicados. Em contextos políticos conturbados, estados de exceção não nomeados, com democracia de baixíssima densidade, o caminhar em si evoca um caráter subversivo. Estar na rua assume lugar de suspeita, vulnerabilidade. Bando, matilha, assume lugar de protesto, ameaça. Habitar e ser hóspede da cidade desvela, pelo interior da palavra e da ação, a hospitalidade e a hostilidade. Esse conceito de hospitalidade e hostilidade foram evocados pelo Derrida e pela Anne du Fourmantel. Então, caminhar em si se torna um ato de transgressão. Caminho para ser atravessada pela cidade, mamilos expostos, eriçados pelo roçar delicado do vento, que a paisagem oxigênia os afetos. Quantos minutos? Você tem 1 minuto e meio. Tá. Esse trabalho, ele é um trabalho... As imagens são frágeis, porque ele é um trabalho em processo. Eu vou passar meses fazendo isso. Então esse é um disparador. Eu coloquei um ponteiro no meio de uma entrequadra entre a 206 e a 207 norte de Brasília. Brasília tem a monumentalidade do vazio, que habitam esses lugares entre, esses espaços de fronteira. Essa é uma quadra que tem uma relação com especulação imobiliária muito forte, ao mesmo tempo que tem lugares de resistência urbana. Existe um projeto chamado Reação, do Igor Avellini, que tem uma agrofloresta. Existem moradores de rua que ora habitam aquele espaço, ora são expulsos. Existem lugares por onde caminhos de rato, onde o Lúcio Costa estava pensando quando fez a construção do projeto de Brasília, que as pessoas caminhariam pela grama, e esses espaços que chamam de caminhos de ratos e que ele chamava de caminhos de desejo, depois ele fosse a cimentar para, a partir
da escuta desses corpos, construir as calçadas da cidade. É uma coisa que não se concluiu, devido à ditadura militar. Então eu coloquei um ponteiro, uma corda de 20 metros, e eu demarquei um círculo. Ups, 1 minuto para concluir? Pode ser? Ok. Uhum. E dentro desse espaço eu vou caminhando como forma de, por via de uma forma geométrica, produzir uma cicatriz no meio desse espaço. E ao mesmo tempo, uma forma geométrica absolutamente racional que não nos leva a lugar nenhum. Esse trabalho se chama de lugar a lugar algum. Primeiro eu demarquei com spray e agora, semanalmente, eu vou lá para caminhar até que esse espaço de trilha se abra. Existem tangentes também de caminhos de ratos feitos principalmente por trabalhadoras e trabalhadoras que vão fazendo o caminho cotidiano em direção ao trabalho. Então também penso no espaço enquanto uma poética de relação do encontro.